Olá, tudo bem? Eu vou continuar com essa série de vídeos, que são vídeos rápidos, a respeito da utilização das misturas asfálticas. E nesse segundo vídeo eu vou tratar do SMA. O SMA é uma mistura asfáltica descontínua, então ela parece um S mais em pé, ou seja, está faltando o tamanho de grão intermediário, então ela é bem diferente do concreto asfáltico denso. E eu vou ter ali uma concentração de partículas de maior tamanho que vão travar a estrutura pétrea, né, o esqueleto pétreo, que vai me gerar uma alta resistência à deformação permanente. E, ao mesmo tempo, também vou favorecer uma maior quantidade de pó, que vai demandar uma maior quantidade de asfalto, maior quantidade de ligante, que forma o chamado mástic asfáltico. Esse mástic, com essa quantidade de asfalto, me traz o benefício de a minha mistura também se tornar mais durável quanto ao fenômeno da fadiga e do envelhecimento. Ou seja, a mistura do tipo SMA, ela se torna bastante interessante porque ela melhora os dois aspectos conflitantes de uma mistura asfáltica. Eu melhoro a resistência à deformação permanente e também aumento aí a vida de fadiga. Essa é a teoria. Então, é difícil você trabalhar esses dois aspectos. E, além disso, ela conseguindo atingir esses dois pontos, ela também consegue ter uma textura superficial muito interessante. Ela melhora a drenagem superficial do revestimento e traz ali uma formação de spray em dia de chuva muito menor, favorecendo a visibilidade dos motoristas e o atrito pneu-pavimento, certo? Então, é uma mistura bastante interessante, mas, claro, é uma mistura, do ponto de vista financeiro, mais cara, e não serve para qualquer tipo de obra, então, né? Só vai justificar o uso do SMA em situações bem específicas de tráfego e clima. Então, o nosso SMA é uma mistura asfáltica bolada na Europa, na Alemanha, com o propósito de combater essas deformações permanentes. Então, o nome em alemão é esse trambolho todo aqui na década de 60, né? Os americanos batizaram como Stone Matrix Asphalt, ou seja, matriz pétrea de asfalto, que nós começamos a utilizar nos anos 2000. Uma das características do SMA, como ele é descontínuo e tem um alto teor de asfalto, é esse asfalto escorrer. Então, eu acabo fazendo aí uma utilização de fibras para segurar esse asfalto dentro da mistura. Então, o teor de asfalto é em torno de 6 a 7,5%. Eu tenho concentração de partículas maiores e também uma concentração de pó. Como eu tenho um contato grão a grão favorecido, é importante que essas partículas elas apresentem baixa abrasão nesse contato grão a grão, para não degradar. Então, a abrasão losante tem que ser baixa, menos que 30%, e agregado cúbico. O ligante, normalmente, hoje, a gente adota como ligante modificado, e o nosso agregado tem que ser um agregado britado, de forma cúbica. Essa figura da tela ela é bastante bacana, porque ela mostra visualmente as diferenças nas frações entre o SMA e um concreto asfáltico denso. Perceba que aqui a concentração das partículas maiores. É isso que traz o travamento e a resistência à deformação permanente. Por outro lado, a gente tem uma concentração também de pó, olha a diferença aqui na peneira 200. Esse pó ele acaba demandando, então, essa maior quantidade de asfalto, de ligante asfáltico, formando esse mástic asfáltico que vai melhorar a questão da fadiga. E o SMA cumpre todos os requisitos funcionais e estruturais de uma aplicação como revestimento. Ele dá qualidade superficial, é confortável, melhora a questão do atrito pneu-pavimento, dá um acabamento bastante interessante e, claro, traz uma resistência elevada para esse pavimento. Aqui eu tenho um corte transversal de duas placas moldadas de concreto asfáltico de SMA. Fica bastante evidente a diferença na granometria. Olha como tem um contato entre os grãos maiores em relação a um concreto asfáltico convencional. Basicamente, no concreto asfáltico denso, eu tenho partículas
de maior dimensão boiando entre partículas menores ou nem partícula eu tenho. Já nesse caso do SMA, eu tenho contato grão a grão, eu tenho um travamento, tenho uma dificuldade de tombar o agregado, de girar o agregado, por conta do travamento. E essas partículas maiores estão ligadas com o MAST, né? O que é esse MAST? É justamente a fração areia com filler, ligante e fibra. E também dá para perceber que a textura superficial aqui é formada por picos e vales, né? Diferente do concreto asfáltico, uma superfície mais lisa. Então, por isso que o SMA também proporciona uma condição superficial em dia de chuva muito interessante para o usuário. E essas duas placas, elas foram submetidas ao ensaio de deformação permanente. Também fica evidente, se eu traçar uma linha horizontal aqui, que o SMA deformou muito menos do que o CA. Essa barriga aqui, não vou conseguir desenhar de maneira perfeita, né? Mas essa barriga é menor do que essa aqui. Então, para o mesmo ciclo, de uma mesma condição, SMA apresentou uma resistência à deformação permanente realmente maior. Afinal de contas, esse é o propósito dele. Tá? Então, aqui, deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês. Nesse trabalho aqui, fica claro que a gente tem realmente uma deformação permanente menor para misturar SMA. Essa curva rosa é um concreto asfáltico denso. Olha como a taxa de aumento dessa deformação é muito alta. Tá? Aqui eu tenho deformação e aqui eu tenho o número de ciclos horizontal. Em relação ao SMA, as curvas de SMA elas são mais deitadinhas. A taxa de aumento dessa deformação é menor. E ao final aqui do ensaio de 30.000 ciclos, as misturas em SMA elas resultaram em quase metade da deformação de uma mistura em concreto asfáltico denso, com exceção desse SMA em azul aqui. Tá? Nessa outra imagem, tem uma comparação entre um SMA, essa curva azul, desculpa, essa curva laranja, em relação ao concreto asfáltico denso. Olha como é diferente. Um S bem deitado, bem distribuído, e um SMA, uma curva S bem em pé. Não é a curva laranja, não. É a curva roxinha. Né? Então, se a gente pegar a peneira 4.8, eu vou ter mais ou menos que no concreto asfáltico 70% passante nessa peneira e 30% retido. Se eu pegar agora aqui essa curva roxinha, eu vou ter apenas 40% passante e 60% retido na peneira 4.8, ou seja, favorecendo realmente esses grãos de maior tamanho, que vão dar o travamento da estrutura. Então, numa tabelinha aqui, para a gente poder comparar também, o SMA com o concreto asfáltico denso, agregado graúdo de 70 a 80, aqui 45 a 55. Vamos pegar o material, o filler, aqui de 8 a 13 no SMA e de 5 a 10 no concreto asfáltico. Né? Então, realmente, o SMA ele acaba resultando numa maior resistência à deformação permanente por conta desse esqueleto pétreo formado. Tá? Bom, esse é o SMA. Normalmente a gente usa aí para rodovias de alto volume de tráfego, e ele sempre tem que estar colocado sobre uma camada de concreto asfáltico. Normalmente a recomendação que se tem é essa. Deixa eu só apagar isso aqui. Voltar para o slide. Então, num pavimento novo, o SMA sempre tem que ser lançado em cima de uma camada asfáltica, que a gente acaba chamando e definindo como um binder. E o resumo das propriedades de interesse
estão nessa tela aqui, né? A alta estabilidade é elevada temperatura por conta do travamento, alta flexibilidade por conta do teor de asfalto que é mais elevado, resistência ao desgaste por conta de agregados de baixa abrasão, maior resistência de derrapagem por conta da textura superficial formada, também aumenta a drenabilidade superficial, e a aderência pneu-pavimento, e também reduz o ruído. Então, é um top de mistura que a gente tem aí para essas obras de alto volume de tráfego. Tá? Bom, esse foi o nosso SMA, e no próximo vídeo a gente vai tratar da camada porosa de atrito, o nosso chamado CPA. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.